Graça e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do Pod Kids. E hoje com essa presença maravilhosa, nossa pastora Raquel Brito. Boa tarde, galerinha. Graça e paz também. Estou feliz de estar aqui nesse Pod Kids abençoado. Tenho certeza que vai ser momentos aqui onde nós vamos desfrutar de uma conversa abençoada e onde seremos edificados juntos. Amém. Glória a Deus. Nossa, pastora, a gente está muito feliz, né? Uma guerra travada, mas vencida, né? Porque a gente conseguiu chegar até aqui. É uma pena o pastor Wilson não estar junto. A gente queria muito gravar com vocês dois juntos. Mas na próxima, com certeza vai estar, né? Com certeza. E o pessoal aqui que nos acompanha, né, já sabe o quanto a gente é grato pela sua vida, o quanto a senhora foi muito importante, né, para esse projeto acontecer, para despertar no nosso coração mesmo o projeto. O Pod Kids nasceu, né? A senhora foi uma mãe também desse projeto, né? Que abençoou esse projeto, que iniciou, deu o chute, e chute mesmo, foi chute inicial mesmo, né? Nosso e ministério, nós somos muito gratos mesmo pela senhora, Amém. Pelo pastor Wilson, né? Que despertou esse desejo no nosso coração de cuidar de crianças, de fazer de uma forma especial, não de qualquer maneira. Então a gente é muito grato pela sua vida. A Karina falar, senão eu vou falar todo. Eu tenho que cuidar para não chorar, hein? Porque falar da pastora Raquel, assim, para mim tem palavras, né? Tudo que a senhora faz parte, assim, da nossa vida, do nosso ministério. Fala aí, depois eu falo. Eu estou muito feliz. Na verdade, eu não fiz nada, simplesmente, né? Fui lá e trouxe à tona os diamantes maravilhosos que vocês são, aquilo que Deus tem para realizar e ser na vida de vocês. Então, para mim, realmente é uma alegria estar aqui nesse lugar, né? Hoje, ao vivo e a cores, é maravilhoso. E realmente eu sou muito grata a Deus, porque realmente o Senhor, Ele tem feito grandes coisas na vida de vocês. Eu tenho visto o quanto vocês têm se dedicado, mas tudo tem acontecido por conta do posicionamento de vocês. Então, quando há posicionamento, como ontem eu disse, né, no evento de mulheres, atitude, Deus move, Deus manifesta. Então, quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, é só o que Deus precisa para que as coisas aconteçam. Então, estou muito feliz de estar com vocês, muito feliz de ver este projeto que nasceu como uma pequena semente, né? Num prazo curtíssimo que foi dado a vocês, e vocês abraçaram o desafio e foram, e Deus honrou. E eu estou muito feliz, porque realmente Deus é fiel. Glória a Deus, pastor, a gente também é, e sabe, quando a gente, né, sonhou, na verdade, quando a gente recebeu mesmo eu falo um chute porque foi um chute, a gente deu, 17 dias, pastor, mas como a gente vai fazer? Se virem, gente. Só façam, vão lá e façam. O pessoal que não assistiu as outras lives, que não viram a gente falando sobre a pastora Raquel, acompanham ela também no Instagram, nas redes sociais, o Brito C. Vou deixar também no link para vocês assim que nós participamos de um evento que eles deram um treinamento de um projeto que se chama Happy Kids. Nós tínhamos uma célula de 28 no nosso condomínio. Foi porque para nós era muito interessante, né, fazer um projeto lá com essas crianças. O Senhor nos abençoou tanto que a pastora Raquel perguntou, né, para a apóstola quem que eram os líderes da rede de criança. E saíram outra igreja. Daí a apóstola e a pastora Raquel, vamos levantar agora esse criança. Foi tremendo, assim, porque a gente não imaginou que a gente iria, né, porque a gente só ajudava nas festas, nos encontros com Deus, nos eventos, né, das crianças.
fazia parte do diaconato da igreja. Então, daí lá teve a votação e foi todas as pessoas votaram em nós, né? A gente nem imaginava, a gente votou em... Foi tremendo, e a gente recebeu um desafio pelo espaço que a gente tinha. A pastora Raquel até foi muito interessante, sempre guardo isso no meu coração, que a pastora Raquel falou. Muitas igrejas não têm lugar para as crianças, né? E as crianças são preciosas para o Senhor. E tem igrejas que eles dão, né, o ensinamento na calçada. Não que menosprezando essas pessoas que fazem isso, porque elas estão fazendo certo. Se elas não têm o espaço, elas estão fazendo o melhor delas. Daí a pastora Raquel nos deu um desafio de montar uma igreja para crianças, que é a IAP Kids, a igreja das crianças da nossa igreja. As crianças que quiserem estar lá, é um lugar de criança feliz, IAP Kids, eu sempre falo. Na pandemia, a gente pensou, o que a gente vai fazer agora? Ela deu, né, esse desafio, 17 dias para nós conseguir montar a igreja, a gente montou. Ficou lindo. As condições que a gente tinha, ficou lindo, né? E daí, depois disso, a gente veio a pandemia, né? Foi um ano, acho que da IAP Kids, pandemia. E agora, orou. Foi onde surgiu, né, o canal do YouTube, para ensinamentos para as crianças pelo YouTube. Daí a gente começou a fazer live para nossa família, orando até que algo aconteça. E nisso a gente pensou, vamos fazer um podcast. Ela falou, mas só que ele tinha pensado em fazer para adulto. Para as crianças. E a gente pesquisou e não tinha. No momento não existia, ninguém tinha feito ainda para criança. E a gente foi, né, o Podkids foi o primeiro podcast para criança, voltado, né, especificamente para crianças. Foi tremendo, assim, a audiência, assim, as crianças participavam até hoje. Fazer atividades, eles mandavam foto, daí depois a gente falava no próximo vídeo. Legal, e a pastora Raquel, então, nos deu esse pontapé inicial no nosso ministério, e foi, fora os cursos, muitos cursos que eu fiz com ela, né, de capacitação mesmo, vocês que vão acompanhar ela, participem dos cursos maravilhosos, para vocês terem noção, ela acreditou em mim, sabe, meu potencial. Vai chorar. A Karina é chorona, gente. Se ela começar, ela chora mesmo. E antes mesmo de eu ser pastora, lembra que a senhora me convidou para fazer parte do curso que era para pastoras, para como liderar uma igreja, as estratégias, as técnicas. Ela passou, eu disse, mas como que eu vou? Eu nem sou pastora. Ela disse, não, tu vai, porque eu creio que tu vai ser pastora. E vai ser logo, a senhora falou, lembra disso. E ela acreditou em mim, sabe? Acreditou no meu potencial. Eu louvo a Deus mesmo pela sua vida, por tudo que a senhora já me ensinou, mesmo já derramou sobre a minha vida, cada curso, né? E eu fico muito feliz, assim, da senhora me mentorear, né? E todos os sonhos mesmo, esse meu sonho de me formar pedagogia, a senhora teve uma grande parte nisso, que foi a partir do seu projeto, Mulheres de Fé e Ousadia. Está, né, em oração por esse propósito. E eu louvo a Deus mesmo pela sua vida. Amém. E agora deixar a senhora Daqui a falar, pouco quem vai né? chorar sou eu, minha gente. Como eu disse, eu creio muito no potencial das pessoas. Eu creio que hoje Deus tem levantado tanto eu quanto meu esposo, né, o Wilson, para que nós possamos realmente investir, equipar em vidas, equipar os ministérios, dar esse suporte. Nós trabalhamos 23 anos, né, à frente da igreja local, como pastores responsáveis de igreja local, mas chegou um tempo onde o Senhor falou que aquele momento ia se encerrar e nós íamos sermos enviados para podermos realmente dar suporte, ajudar as igrejas. Eu não digo igrejas pequenas, porque eu acho que não existe igreja pequenas, existe igrejas em crescimento, não existe ministérios pequenos, mas existe ministérios em crescimento. E o Senhor disse que nós estaríamos transbordando, equipando, ajudando, servindo, né, as igrejas, ministérios e vidas que Ele estaria colocando no nosso percurso nesse tempo, vidas que muitas vezes nem eles mesmos conseguiriam enxergar, que dentro deles havia tanto potencial,
Mas o Senhor ia nos ajudar a trazer isso à tona na vida das pessoas, para que a obra dele, para que o reino dele fosse expandido sobre a terra. E nós aceitamos esse desafio da parte do Senhor, não foi fácil, porque desde quando eu nasci, né? Quando eu nasci, meus pais já eram pastor, meu pai é pastor há quase 50 anos. Então eu sempre acostumei com a estrutura, estar ali desenvolvendo todo um trabalho respaldado por toda uma estrutura. Então, quando Deus tirou a estrutura de mim, quando eu falo estrutura, eu falo a igreja, né, em termos de igreja física. E para mim era muito difícil, que eu ficava pensando, como assim, Deus, a gente vai servir ao Senhor, pastorear, fazer sem a igreja local, né, estando ligado à igreja local, porque nós somos ligados à igreja local, nós também temos pastores, temos líderes que estão sobre as nossas vidas, porque isso é importante, é fundamental. Cobertura, né? Exatamente. Mas como assim agora, sem estar à frente de um rebanho, né? E nós falávamos assim, na nossa mente, tudo isso era muito estranho. Mas Deus foi conduzindo cada passo, cada situação e as coisas foram acontecendo. E quando a gente fala sobre a questão da criança, né? Eu sempre digo assim, era algo que sempre foi muito investido na minha vida. Desde criança eu fui ensinado nos princípios da palavra do Senhor. Eu lembro aos 5 anos de idade, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu lembro exatamente, né, do dia, da hora, do culto e até mesmo de quem pregou naquela noite, que era o diácono da igreja, chamava irmão Alípio. Eu não esqueço de jeito nenhum, talvez o irmão Alípio nem sabe quem sou eu. Mas eu lembro exatamente ali... Que esse Podkids alcança. Olha só, foi muito interessante, porque ali naquela noite eu morava na cidade Oceã, Praia Grande, já naquele litoral paulista. E eu lembro que nessa noite meu pai tinha colocado o irmão ali para estar ministrando, para estar pregando aquele culto. E ele ministrou a palavra, e eu lembro quando ele fez o apelo, eu disse, mãe, eu vou levantar, eu vou lá, posso? Ela, pode, vai. E eu fui. E às vezes a gente olha para crianças, às vezes tomando uma decisão dessa na igreja, no culto, numa reunião, numa célula, às vezes você nem dá muito valor. Mas eu sempre digo, valorize, porque talvez ali quem está levantando é um líder que vai fazer a diferença lá na frente, é alguém que talvez vai fazer a diferença na política, no governo, em áreas de que a gente nem imagina. Então eu sempre valorizei muito a questão do trabalho da criança. Eu lembro que quando eu era criança, o meu sonho era ser alfabetizada. Eu sonhava em ser alfabetizada porque o meu sonho era ter uma Bíblia de verdade. Eu falava que a Bíblia de verdade era o quê? As crianças a gente tinha aquelas Bíblias ilustradas, né? E eu falava assim, nossa, quando eu aprender a ler e escrever, meu pai vai me dar uma Bíblia de verdade, que era a Bíblia de adulto que eu falava, né? Que é a Bíblia que todo mundo tinha ali. E foi exatamente isso, eu me esforcei muito. Eu lembro que eu comecei a ler com 5 anos de idade, 5 para 6 anos, e os meus pais eram missionários, meu pai fazia muitas viagens missionárias, e eu lembro que quando eu comecei a ler e escrever, eu falei pro meu pai, agora quando o senhor voltar, porque todas as vezes que ele fazia uma viagem, quando ele voltava, sempre tinha um presente na mala para nós, para mim e pro meu irmão. Na época era só eu e meu irmão, depois veio a minha irmã. E eu falava, pai, agora quando o senhor viajar, quando o senhor for para próxima, o senhor for enviado para a próxima missão, né? Porque ele trabalhava para uma junta missionária. Eu falava, quando o senhor for enviado para a próxima missão, quando o senhor voltar, o senhor traz a minha Bíblia de verdade. E aí foi exatamente isso que aconteceu, porque eu já conseguia ler. E aí eu lembro que meu pai voltou de uma dessas viagens missionárias, e quando ele abriu a mala, a gente corria para procurar o presente que ele tinha trazido. E aí lá tinha uma Bíblia de verdade. A minha primeira Bíblia. E ali aos 6 anos de idade foi quando a primeira vez que eu li toda a Bíblia, e eu lia mesmo. E como criança eu não tinha um entendimento que um adulto tinha, interpretação nem nada, né? Mas aí os meus pais foram orientando, começaram a ler pelo Novo Testamento, o Evangelho de João, aí Mateus, Marcos e Lucas, Atos. E eu lembro quando eu li o livro de Atos dos Apóstolos a primeira vez, eu fiquei extremamente impactada. E eu falava assim, eu quero viver que esse povo vivia. E eu falava, Deus, isso ainda pode acontecer na minha vida. Então eu fiquei muito impactada com as histórias dos apóstolos, tudo que acontecia. E eu disse, Deus, vai continuar. E a minha mãe falava assim, Raquel, Atos dos Apóstolos não acabou no capítulo 28, se não me falha a memória, né?
E ela falou, o Atos dos Apóstolos continua. E eu falava, então eu vou dar continuidade ao Atos dos Apóstolos. E foi muito interessante. E então, eu assim, creio que está continuando. Né? Exatamente, né? Então, assim, é muito, muito real, é muito palpável, tanto quanto lá atrás. Então, a minha vida toda sempre foi pautada no investimento da criança. Minha mãe investia muito na nossa vida, meus pais, né, na vida do conhecimento da palavra. A minha mãe sempre teve ministério com crianças, ela sempre amou trabalhar com crianças. Eu lembro que ela tinha um guarda-chuva grande, que ela pintou ele das cores do livro Sem Palavra, né? E ela ia às vezes na praça, ali em alguns lugares, e ela abria aquele esses guarda-chuva preto que a gente conhece assim, então ela pintou com tinta guache na época. Então ela abria aquele guarda-chuva e as crianças vinham, todo mundo vinha para ver, né? Porque naquela época tudo era isso, era novidade. E as crianças vinham e ela ali começava a contar a história do livro Sem Palavra, a história, ela falava sobre a salvação. E ali ela ganhava muitas vidas para Jesus. E eu fui criada dentro disso, amando Jesus. E Jesus era meu amigo, assim, eu via Jesus todo o tempo como meu amigo. Então, assim, foram muitas experiências na infância, né, de ver o Senhor. Eu amava, eles foram trabalhar num campo missionário, onde não tinha igreja evangélica na cidade, que eles foram enviados. E eu lembro que eu e meu irmão, né, nessa idade nossa de 7 anos, 6 anos, nós saímos todos os dias depois do almoço com a minha mãe para poder evangelizar, para entregar folhetos. Era um lugar onde o catolicismo era muito forte, muito intenso, né? Então havia uma rejeição pelo protestantismo que eles falavam. E às vezes a gente ia entregar o folheto, as pessoas jogavam o folheto no chão, rasgavam, e minha mãe falava, não se importe. E eu lembro que a gente tinha as escolas bíblicas de férias, as EBF que a minha mãe fazia, e eu sempre queria ganhar, né, o concurso da EBF, quem trouxesse o maior número de criança. Eu era muito competitiva. E aí eu falava, não, eu vou trazer o maior número de crianças para a EBF, que eu queria ganhar o prêmio. E o prêmio, às vezes, era uma coisa assim, simbólica, né? E eu trazia. Eu lembro que eu amava as escolas, eu cresci vivendo escola bíblica de férias. Janeiro, para mim, era uma expectativa muito forte, julho, porque ia ter IBF, Escola Bíblica de Férias. Nossa. E eu lembro que aos 6 anos de idade, quando eu olho hoje, eu vejo uma loucura, por isso que eu falo, quando eu vejo Karina e vejo Michel e vejo realmente o coração deles, né, se doar pelo trabalho de crianças, como eu falo, muitas vezes as igrejas não valorizam. Mas ali talvez tenha um futuro pastor, tem um futuro líder, um futuro presidente da república, vai ter ali os futuros ministros. Eu sempre digo isso para o Senhor. Nós podemos mudar a história da nossa nação quando nós investimos nas nossas crianças. E eu lembro que quando tinha escola bíblica dominical, os domingos, naquela época, começava às 9 horas da manhã, 7 horas eu já estava de pé, tomando banho, me arrumando, porque eu passava por todas as ruas da vizinhança, do bairro, e eu levava a criançada toda. Sempre eu ia com 30, 40 crianças. Eu não sei como que as mães, naquela época, deixavam uma menina de 6 anos, de 7 anos, né? Tipo assim, deixava, liberava. E eu ia. Eu sempre... Santo, né? Hoje a gente olha e fala, gente, que loucura. E criança, às vezes a gente levava criança de 3 anos de idade, criança pequena, levava. Porque eu entendi assim, eu lembro meu pai falava assim, ele ministrava o texto da palavra que diz assim, sai pelos becos e valados, porque eu quero a minha casa cheia. E aquela palavra, ela entrou no meu coração de criança, e eu falava, Deus, eu não posso chegar na casa do Senhor sozinha. Então, na escola bíblica dominical, eu chegava, eu falava assim, eu tenho que sair pelos becos, eu tenho que sair pelos valados, eu tenho que levar, porque Jesus ama criança que faz com que a casa dele se encha. Então, eu tinha isso muito forte dentro de mim. Então, a minha vida sempre foi assim, né? Eu cresci dessa forma, amando Jesus, né? E amando levar pessoas para Jesus e crianças para Jesus. Então, eu acho assim que isso é muito importante, né? Hoje eu foco muito no meu trabalho com as mulheres, casais, família, mas principalmente as mulheres, porque eu entendo que a mulher ela é a base também de um lar, de uma família. Se dentro de uma casa tem uma mãe sábia, como eu tive uma mãe sábia, que ensinou os princípios da palavra para mim, então ela vai gerar filhos sábios e saudáveis. Então eu acho isso tudo muito importante. E como eu disse, né, se a sua igreja
não tem uma estrutura para abrigar as crianças, não importa, como eu falei com o Michel e com a Karina, eu falei, olha, e mostrei fotos na época para eles, né, de reuniões, de célula, de tudo acontecendo na calçada, a igreja só era um salão e só tinha calçada, e ali era o suficiente para que a obra de Deus fosse feita. Então, às vezes as pessoas querem uma estrutura perfeita, que é com as melhores condições. Mas eu aprendi, quando nós colocamos o pé, o Senhor vai colocar o chão para que nós possamos pisar. Quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, quando eu entendo o meu chamado, eu digo que o meu chamado começou lá atrás, na minha infância. Quando a minha casa era aberta e via missionários de vários países do mundo e ficava hospedado na nossa casa, e eu amava ter os missionários dormindo ali no quarto comigo, porque eu ficava ali, eu queria escutar as histórias, né? E às vezes tinha missionários que falavam outras línguas, né? Às vezes eles falavam português muito mal falado, mas eu não me importava, porque eu queria saber o que acontecia em todos os outros lugares. E aquilo para mim era fantástico, então eu amava. Todas as vezes que os meus pais falavam, vamos receber um missionário aqui na nossa casa por um período, por um tempo, vai vir fazer uma missão ou algo aqui, eu já falava meu quarto, né? Então, e eu aprendi sobre a hospitalidade. Porque a hospitalidade, ela traz bênção, a hospitalidade traz prosperidade, a hospitalidade traz céus abertos, traz milagres. Amém. Então isso é lindo, é maravilhoso. E eu, mesmo com meu coraçãozinho de criança, sem entender muita coisa. Por isso que a gente tem um hotel 5 estrelas. Exatamente. Aqui o pessoal aqui entende exatamente sobre hospitalidade, isso é maravilhoso. E eu vejo assim, o quanto o Senhor, Ele traz, Ele nos prospera. E eu sempre, eu e meu esposo, a gente brinca, porque às vezes é nas fases mais desafiadoras da nossa vida que Deus manda umas visitas. E aí você fala assim, nossa, mas eu quero oferecer o melhor, meu Deus, como que a gente vai fazer? Mas a gente já aprendeu que é Deus trazendo a Arca da Aliança e com ela vem a prosperidade. Amém, glória com a Deus. ela vem o mover, com ela vai vir céus abertos, vai vir céus de milagres, céus que vai desatar coisas que ainda estão desatadas. Então, e eu vi isso toda a vida na casa dos meus pais, desde criança, né? E muitas vezes eles não tinham condições de receber, mas eles abriam, eles recebiam. E ali Deus trazia, assim, milagres para nossa família e para tantas coisas. Então, assim, amo o Senhor, amo, né, servir a Jesus. Falar que você já se desviou em todo esse tempo? Não, nunca me desviei. Glória a Deus. Não foi por falta de oportunidades, né? Como acontece sim com muitos filhos de pastores que vê, porque realmente presencia às vezes muitas coisas, né? No chamado e às vezes não entende. E acontece. Mas Deus foi misericordioso na minha vida, né? Meus irmãos já se desviaram da casa de Deus e tal, voltaram. Mas eu, graças a Deus, Deus sempre me guardou de tal maneira que eu creio que até era o propósito que Ele tinha na minha vida, sim, né? O preparo todo que Ele tinha. Então, muitas coisas que talvez levaria um adolescente a se desviar, talvez por até eu já ter uma visão daquilo que Deus tinha para mim, eu sempre permaneci firme, né? Houve muitos momentos turbulentos, desafiadores, e muitos momentos de questionamentos, mas ao mesmo tempo eu falava assim, se eu for para o mundo, o que eu vou fazer na minha vida? Eu pertenço a Jesus, né? E o pastor, é interessante, sabe, a senhora falar sobre isso, porque todas as vezes assim que eu lembro, né, pastora Raquel, eu lembro de uma frase que a senhora fala, né, um texto bíblico, fala assim, se te mostrares frouxo no dia da tua aprovação, como é pequena a tua força. E eu assim... Esse foi o pior momento que a senhora passou na sua vida. Exatamente. Não, e eu lembrei, sabe por que eu lembrei? Porque a Karina comentou, quando a gente iniciou a IAP Kids naquele gás, naquela vontade e tal, e aí a gente criou uma expectativa do primeiro ano, a gente ia fazer o imersão. No primeiro ano já a gente estava com uma expectativa muito grande. A gente marcou a data, ia ter o aniversário da IAP Kids, então a Karina falou um ano, foi 11 meses, porque a IAP Kids, dia 7 de abril ia fazer um ano, isso, e dia 20 de março entrou a pandemia. Verdade. E fechou tudo, então a gente ficou assim, abatido, e eu lembrei desse texto. E aí a gente falou, não, a gente precisa se reinventar, vamos para a internet.
Porque se está todo mundo fechado dentro de casa, vamos para a internet. A gente não pode se abater. Porque eu lembrava muito desse texto. Ó, veio a aprovação. E agora? Como que a gente vai se Como se vai ser a apresentar? reação, né? Aprovação Qual que é a veio, nossa mas reação diante disso que está atitude, né, acontecendo? Então a gente sempre lembra, eu lembrava muito desse texto que a senhora falava muito isso. Eu lembro assim de todas as vezes eu via, porque a Karina assim acordava às 5h pouca da manhã, tava lá só live, e ela assistindo. E, então nos cursos, né? nos cursos, e eu ficava de olho, né? Não podia participar, mas eu ficava ali, só né? na Ouvindo, escutando, anotando. E eu lembro dessa frase, assim, né? Olha, se tu te mostrar um frouxo na hora da aprovação, cara, como é pequena a tua força. Então eu acho que na hora da dificuldade que a gente precisa realmente, não, eis-me aqui, Senhor. Agora eu não arredo o pé. Ficou difícil, agora é que eu não vou arredar o pé. Vamos para cima, vamos fazer acontecer de alguma forma e Deus vai capacitar, Deus vai dar sabedoria, Deus vai criar uma situação. Nem né? nós quando fomos ungidos, gente. A gente vai fazer, gente. Não... Mas aquele que chama capacita, né? E quando nós temos a humildade de buscar em pessoas que podem nos ajudar a nos desenvolver, isso faz toda uma diferença. Isso que a senhora falou ontem, né? Exatamente. E assim, algo que eu entendi na minha vida, que assim, eu sempre entendi o chamado de Deus na minha vida. E eu lembro que Deus selou esse chamado quando eu tinha por volta de 11, 12 anos, um dia lendo um livro no meu quarto. Foi ali que eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Foi uma coisa assim muito avassaladora aquela experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu estava lendo um livro, chamava Força para Viver, nem sei se existe ainda. Esse livro era histórias de vários atletas de Cristo, era o pessoal dos atletas de Cristo, que era o ministério que tinha antigamente. E os atletas de Cristo ali, eles relatavam a história deles de conversão. E eu lembro que quando eu terminei de ler aquele livro, no final daquele livro, eu comecei a orar no meu quarto. E ali eu pude sentir, por isso que eu tenho muito hábito de falar sobre Senhor, estenda a tua nuvem de glória. Porque ali foi a primeira vez, porque isso é muito real para mim. E eu sinto muito essa presença, assim, quando muitas vezes nós estamos reunidos e o Senhor, ele vem, parece que ele estende mesmo aquela nuvem de glória. E eu lembro que ali no meu quarto, eu senti essa presença, eu sozinha ali. E eu senti aquela nuvem de glória ali, ó, pairando sobre o meu quarto, e foi uma presença que era tão real, tão palpável, que a nuvem era densa mesmo. Né? Exatamente. E eu lembro que ali foi muito forte a presença, a experiência com o Espírito Santo, porque até aquele tempo a gente era de uma igreja batista tradicional. Então, assim, não era muito forte a questão do mover do Espírito e muitas coisas. Era muito forte o ensino da palavra, mas a manifestação do Espírito Santo era algo que não era, eles não criam, né, na intensidade que hoje nós cremos. E eu lembro que eu passei, como eu disse, né, eu passei muitos momentos turbulentos na minha vida, adolescência e tudo mais, mas eu sempre perseverei. E aí depois eu casei, fui dirigir a igreja junto com meu esposo, bem novos, a gente já se tornou pastores. E uma coisa que é interessante, que vocês têm falado, a questão do chamado pastoral. Eu lembro que quando nós fomos ordenados ao ministério pastoral, né, hoje tem 23, 24 anos, eu acho, uns 24 anos, se não me falha a memória, antes disso as pessoas já reconheciam essa unção sobre as nossas vidas, então as pessoas chamavam a gente de pastor, a gente era muito novinho, eu e o Wilson, e as pessoas chamavam a gente de pastor e a gente olhava assim, tipo, meu, nada a ver, né? Porque a gente sempre teve aquele coração disponível a servir. A gente não estava presa a títulos são importantes. Deus estabelece os títulos, né? E até tem todo um respaldo. Mas para nós, a gente sempre foi muito desprendido de títulos. Porque a gente falava assim, Senhor, nós queremos a tua unção sobre as nossas vidas. Porque o título sem unção, né? Eu falo que é igual um rei sem coroa. Porque tem pessoas que têm coroa, mas não têm unção. E tem pessoas que têm unção e não têm coroa. Então, a gente pensava muito dessa forma. Mas a gente viveu todo esse processo e Deus foi fazendo. E é exatamente num momento muito desafiador na nossa vida, que muitos conhecem o nosso testemunho, onde nós enfrentamos uma crise no nosso casamento. E o Wilson abandonou o nosso lar, foi embora e eu fiquei à frente de uma igreja sozinha. Uma criança, que meu filho era pequeno nessa época. E toda a minha preocupação era exatamente essa. Deus, eu não quero que meu filho se perca. E
mesmo tempo, era bombardeada pelos pensamentos de que, Senhor, como assim? Eu sempre fiz tudo certinho. Mas até isso são momentos que Deus usa para nos ensinar, para trabalhar no nosso orgulho, na nossa vaidade, mostrar que nós não somos nada e que nós precisamos depender do Senhor. E naquele momento da minha vida eu entendi que havia uma vaidade no meu coração de achar assim, eu sempre fiz tudo certo, eu sempre fui uma filha obediente, uma filha que honra os seus pais, uma serva de Deus que fazia as coisas certas, que nunca se desviou da casa de Deus. Então, queira ou não, havia uma semente ali de vaidade que eu nem sabia que ela existia. Mas quando eu me deparei com aquela situação de ver o meu esposo indo embora de casa, tipo, do nada, né? Porque a gente não estava numa crise conjugal e de repente deu uma loucura ali, foi embora, abandonou tudo e virou as costas. E eu me vi diante de uma igreja que estava num crescimento explosivo na época. E uma criança, um filho pequeno, bem pequeno, acho que o Rafa devia ter uns 5, 6 anos. E aí eu olhei diante de tudo aquilo e falei, Deus, é aqui, e agora? Né? Porque o Wilson sempre foi um líder muito forte, muito intenso. Então, assim, eu falei, meu Deus, não vai sobrar ninguém aqui, vai ficar só eu e eu. E foi exatamente neste momento aí que Deus fez desse texto da palavra dele uma verdade muito forte e intensa da minha vida. E eu sentada, né, ali na sacada do quarto, a gente morava num prédio, um apartamento, eu sentada na sacada do quarto do prédio ali, no quarto do meu filho, no chão, prostrada, Deus, o que eu vou fazer? E ali sentada, eu olhei para os céus, eu escutei o Senhor falar claramente comigo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé, a tua força será pequena. E ali eu entendi duas coisas, dois caminhos. Ou eu me permanecia sentada, prostrada, e ia me entregar a uma depressão, ao final do meu ministério, ao final de uma igreja e de tantas outras coisas, ou eu pularia daquele chão, me levantaria e falaria, não, vamos para a guerra, o que é para ser feito? Né? E ali eu falei, Senhor, tu sabes que eu não tenho nem energia no meu físico. Porque foi uma situação que me pegou de surpresa. E quando esse fato aconteceu na minha vida, nós tínhamos acabado de chegar naquele dia, um dia antes, isso aconteceu numa segunda, no domingo, um dia antes, nós tínhamos vindo de um encontro Kids que nós tínhamos feito naquele final de semana, e a gente tinha passado 70 crianças por um encontro Kids. Naquela época haviam poucos encontros Kids no Brasil que tinha acontecido, então a gente não tinha nem referência de muita coisa. Hoje a gente sabe, né, tem muita referência. Como vocês começaram o Pod Kids aqui, né, a gente vai em busca de uma referência e fala, meu Deus, e agora? Não tem referência, porque quando você faz algo e você tem referência, fica mais fácil. E quando a gente fez começamos aqueles encontros com crianças também, né? Tinha encontro com Deus de adulto, de tudo, mulheres e tudo. E nós decidimos. E aquele final de semana, nós tínhamos passado 70 crianças pelo encontro com Deus. E tinha sido um mover muito poderoso de Deus ali no Encontro Kids. Eu lembro que até minha mãe ministrou, que minha mãe amava ministrar no Encontro Kids. E assim, as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, sobrinhos sendo batizados com o Espírito Santo, foi algo muito poderoso. E de repente, quando chega na madrugada de domingo para segunda, eu vivo essa experiência terrível. E eu lembro que no final da tarde daquela segunda-feira, eu ali no chão prostrada, eu falei, Senhor, o que eu faço da minha vida? E ali eu decidi me levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Foi o Senhor que me chamou. Independente de dor, de sofrimento, o chamado, a obra vai prosseguir. E eu disse para o Senhor naquela tarde, Senhor, se todo mundo for embora, eu vou vou começar do zero novamente, porque eu aprendi com os meus pais. Chegar em um lugar onde não tem uma alma que serve ao Senhor e bater de porta em porta e falar do amor de Jesus. Foi para isso que eu nasci. E ali naquela tarde eu levantei, eu falei, a igreja vai continuar, a obra vai continuar. Foram longos meses, desafiador, dilacerante na minha vida, de muita humilhação, de muito sofrimento, de muita dor, mas eu permaneci em pé. Teve momentos que eu ia para a igreja ministrar e horas antes, minutos antes, eu estava no hospital, com o braço todo lá cheio de agulhas, tomando medicação.
E eu falava para os médicos assim, ó, me libera, porque 6 horas eu tenho que estar na igreja, eu preciso ministrar. E eles, que a gente não pode, dá aí o papel, deixa eu assinar, porque eu tenho um compromisso. E eu entrava na casa de Deus, eu ia, falava pro meu filho assim, filho, leva a Bíblia para a igreja, que a mamãe já está chegando. Ele nem sabia que eu estava no hospital. E eu entrava na igreja, não para falar de miséria, não para falar de dor, não para falar de sofrimento, mas eu subia no altar para liberar a palavra viva, o evangelho que cura, que transforma, que restaura. Então, se te mostrar esse frouxo no dia da angústia, o dia da angústia ele vai vir para todos. E o Senhor mostrou isso muito forte na minha vida, porque eu disse, Senhor, eu fiz tudo certo, casei direitinho, fiz tudo conforme a tua palavra, por que eu estou passando por isso? Só que ali naquele momento também, eu aprendi, hoje eu trabalho com mulheres. Naquela época eu trabalhava. Naquela época eu exercia meu ministério pastoral, eu exercia. Porém, uma coisa é você estar aqui de trás da mesa e o outro está ali. Outra coisa é você exatamente saber a dor que o outro que está de trás da mesa está vivendo, está sentindo. Então hoje quando uma mulher vem e compartilha algumas situações, eu sei exatamente a dor que ela está sentindo. Porque eu passei por aquele caminho, eu passei por aquele trajeto. Foi necessário para poder hoje o Senhor exercer. Exatamente. Então, assim, porque Deus vai usar das tragédias? Não, mas eu entendo que as situações da nossa vida, até para que o propósito seja cumprido, não que Deus quer a nossa infelicidade, a nossa tristeza, o nosso sofrimento em alguns momentos. Mas muitas vezes eu vejo como Jesus ali na cruz. Eu falo, nossa, você deve ter fechado os olhos naquele momento onde ele viu o filho dele sendo crucificado, porque tamanha é a dor de você ver um filho passar por o que Jesus passou. Mas o que o Senhor fez? Ele sabia que era necessário. E tem situações da nossa vida que é necessário. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam acessadas, para que o reino seja expandido. E eu hoje, quando eu olho para tudo aquilo que eu vivi, eu não fico mais me questionando, como em alguns momentos, foram poucos, mas eu me questionei. Deus, o porquê dessa humilhação? O porquê disso? Mas hoje eu olho e eu falo assim, eu sei que doeu no coração de Deus tanto quanto na minha vida. Mas naquele momento ele não me deixou só, naquele momento ele não me abandonou, naquele momento ele não virou as costas para mim, naquele momento ele disse, tá doendo, filha, mas eu te sustento e lá na frente tudo isso vai se reverter em glória para que o meu nome seja glorificado. Amém. Então, e o pastor, eu creio muito firme nisso, sabe? Porque eu lembro que um tempo, eu sempre, nunca acreditei em ansiedade. Nunca acreditei, assim, eu ficava pensando, né, isso até falava pra Karina sobre isso, eu disse, nossa, ansiedade, a pessoa não tem o que fazer, ficar ansioso e tal, né, e aí, pastor, eu lembro que um tempo eu passei muito mal com crise de ansiedade, eu ficava irritado, assim, porque eu falava pra Karina, a Karina ficava, calma, não sei o que, calma, mal tô calmo, eu não tô conseguindo. Aí que eu não conseguia e eu não entendia, e orava, pedia para Deus tirar aquilo, porque eu começava a sentir mal, parecia que ia morrer, e um sentimento ruim, e ia, nossa, o UPA, eu era, quase morava no UPA, que eu ia quase todo dia, assim, que... Eles nem atendiam, mas... Nem me atendiam, a Karina achou que ia ficar doida, né? Vamos que eu vou morrer. Vamos orar antes de ir. Não, vamos orar no caminho. Senão eu vou morrer, falar pra ela, não. E aí, pastor, foi interessante que um médico, ele viu, assim, que eu tava muito com a crise, assim, muito forte, né? E aí ele demorando para me atender e eu passando ali mal, mas era interessante que quando eu chegava no UPA, eu começava a melhorar. Porque eu me sentia protegido. Eu disse, seguro, né? Tô no hospital, me medico, morrer eu não vou. Me dão uma medicação aqui, eu pensava isso na minha cabeça, né? Mas eu lembro que ele sentou e ficou assim me olhando, e eu olhando para ele assim com as mãos, e não parava de me mexer, e ele ali, só me olhando e digitando. E eu, nossa, cara, tô aqui passando mal, e eu passava a mão na cabeça, sentindo queimar a nuca, e dor na nuca, na fome. E ele ali,
Aí ele disse, tudo bem? Eu falei, Tá tudo bem, vim aqui fazer o Eu disse, não, tá o tudo tour. mal. Eu já respondi pra ele assim, tá tudo mal. Ele, não, mas o que houve? Falou, cara, não sei, tô com dor no peito, falta de ar, minha nuca pegando fogo. Aí ele perguntou assim pra mim, quantas vezes tu já sentiu isso? Não sei dizer quanto tempo. Ele falou, eu falei, sei lá, 1 ano já quase que tô assim, desse jeito, 8, 10 meses. Daí ele falou, tá, deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é teu maior medo? Ele falou, morrer. Meu maior medo é morrer, né, doutor? Aí ele falou, tá, quantas vezes já te deu isso? Eu falei, sei, mais de 100. Eu falei, mais de 100. Daí ele perguntou, e quantos tu já morreu? Eu falei, nem. Aí eu disse, tá de brincadeira. Eu falei, nenhuma, né, doutor? Então, ele falou, cara, mas se tu não controlar isso, tu vai morrer. Porque se tu não morreu, o que é uma crise de ansiedade? Tu tem que saber controlar, segurar, pensa em outra coisa. Porque se tu começar a preocupar a crise de ansiedade, tu começa a focar nela, aí tu começa a dar dor no peito, falta de ar, fica muito nervoso. E aí eu comecei, puxa, aquilo ali me deu uma despertada. E eu falei, nossa, é verdade, né? E aí ele até brincou, daí no final, e daí eu fiquei bem naquela hora, assim, eu me senti bem. E aí ele, vamos medir tua pressão de novo, porque minha pressão alterava. Daí quando ele mediu, tava normal. Daí ele falou, cara, faz uma coisa, até agora tu não morreu, espero que tu não morra. Quando começar a tu sentir que tá esquentando tua nuca, tua orelha, porque eu tinha os sintomas já que eu já sabia, tá começando, aí eu já ficava nervoso. E aí ele falou, quando começar, faz outra coisa, assiste alguma coisa, para um tempo, dá uma descansa, deita, relaxa o teu corpo e tu vai ver que vai melhorar. E realmente, sabe, pastor, eu tomei o remédio de pressão, até diziam, né? A pressão tu começa a tomar, nunca mais para. Mas graças a Deus eu não precisei tomar, tomei por uns 6 meses ali e a minha pressão normalizou tanto que eu tomava o remédio e passava mal. Aí voltei no médico, ela falou, mas tua pressão tá normal, tu não precisa tomar medicação. E aí, graças a Deus, não tomei. Mas dizer obrigado pela cura. Eu também, eu tomava e dizia, Senhor, obrigado pela cura. Que eu vi uma ministração falando assim, cara, tu vai tomar uma medicação, Senhor, toma, agradece. Diz, agradece, Senhor, obrigado pela cura. E aí eu comecei a fazer isso e realmente não precisei tomar o medicamento, mas hoje eu entendo que hoje, quando eu vejo um jovem, até na igreja, né, Amorzinho, entra muito, hoje esses jovens têm muito, assim, esse crise sentimento, crise de ansiedade. Ainda mais agora pós-pandemia, né? É o mal do pós-pandemia. Mas eu sinto aquela misericórdia de entender, eu consigo entender, como a senhora falou, eu não tô do outro lado da mesa. Dando conselho, você sabe exatamente o que a outra pessoa está vivendo. E eu sei que é terrível, assim, é algo, olha, eu não desejo para ninguém, porque realmente parece que tá te dando um ataque do coração, parece que vai morrer naquela hora, e é terrível. Então, quando eu encontro alguém, seja um jovem ou uma pessoa mais velha, eu consigo ter essa misericórdia que Deus nos pede, a misericórdia de, ele não quer sacrifício, mas ele quer a misericórdia. E nós só temos, assim, eu acho que, lógico, tem pessoas que conseguem, né, ter essa empatia sem passar pelo problema. Exatamente. Mas muitas vezes quando a gente passa, a gente consegue ter essa empatia. E Deus vai pastora? conectar pessoas a nós que estão vivendo isso e que precisam de alguém para ajudar, estender a mão para ajudar essa pessoa, né? Como a gente lembra ali da parábola do bom samaritano. Isso. Tantos vão passar de lá. Nem vão ver. Mas quando você vive uma situação, né? Como eu sempre falo hoje, eu sei o que é ter um casamento restaurado, eu sei o que é você estar ali, a depressão bater na sua porta e tantas outras situações. E você hoje, quando você ouve a história de alguém, você saber, tipo assim, olha, eu já passei por esse caminho e você não precisa sofrer como eu sofri, porque Deus tem me levantado para ser instrumento dele nessa terra, para gerar cura na sua vida, gerar restauração, fé, esperança, né? Por isso que às vezes eu sempre uso algumas palavras que, para as pessoas que não me conhecem ou que não convivem comigo, parece jargões, parece frases de efeito, mas não é. Quando eu falo bom dia com fé, alegria, ousadia,
Isso é um decreto profético, entendeu? Para aquele que está ali desamparado, sentindo, sabe, precisando, é fé, é alegria, é ousadia que vai nos impulsionar a viver, né? A esperança já ativada na sua fé, na sua ousadia, na sua esperança, porque Deus quer nos usar como canal. E às vezes, realmente, quando a gente passou por uma dor, aí Deus vai conectar pessoas que estão vivendo aquela dor a nós. A gente fala, nossa, quem te atrai. Não é quem te atrai. Porque o Senhor sabe exatamente o quanto que essas pessoas precisam de alguém que vai olhar para elas como Jesus olhava para nós, né? Com aquele olhar de graça, de misericórdia, e falar, peraí, há a solução, há a esperança, não está tudo perdido. Então, hoje eu sempre falo, hoje eu e meu esposo, a gente atende muitos casais. E casamentos que você olha, você fala, meu Deus, humanamente falando, você fala, não tem mais o que ser feito, né? Mas nós sabemos o poder da restauração, né? O do não abrir mão, do acreditar e do saber que Deus é Deus e Ele continua sendo Deus, né? Ele vai fazer. Então, e a mesma coisa exatamente isso, né? É você crer, você acreditar que realmente o Senhor está no controle e vai te usar para abençoar, né? Naquilo que foi a tua fraqueza lá atrás, Deus vai usar você para ajudar o outro a se levantar no momento de fraqueza dele. Isso é Nós lindo. também, né? Vários casais, né, gente? Tem o nosso casamento, né? Começou ao contrário, nossa. Foi ao contrário, né? É a história de Do vocês lado do avesso. é anormal. Essa daí nem dá tempo de contar, porque é muita coisa. Mas ninguém acredita, né, que a gente está junto. É o Senhor mesmo, porque Ele precisava, que nem a senhora falou. Colocar pessoas, muitos casais procuram a gente quando estão com problema em casamento, assim, e a gente vê que não é nós, é o Senhor mesmo, né, que entrando para que a gente possa servir de alguma maneira ali para ajudar essas pessoas. Exato. E é igual Jesus fala para os discípulos dele. Eu acho muito. Tem uns versículos que eu falo que são as minhas trilhas sonoras da vida, né? Um certo momento, Jesus chega para os discípulos e fala assim: ó, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. E realmente tem coisas que a gente está vivendo naquele momento da nossa vida, não tem explicação lógica. Não tem como entender. E você não vai entender mesmo, mas depois, quando tudo passa, né, como a história de vocês, como a minha história, e você fala, não, você está vivendo, você não está entendendo. Então, não estou nem entendendo porque a gente continuou junto, estou nem entendendo porque a gente não entende. Mas não dá para entender, porque depois vai vir todo esse entendimento. E o depois é exatamente isso, quando tudo aquilo que um dia era destruição, e o Senhor faz como Ele fez lá com o profeta Ezequiel, olha para esse vale, o que você está vendo? Um vale de ossos secos. Uau. E a gente olha e fala, nossa, é um vale de ossos secos, esse casal, essa família, é um vale. Só que aí vem o profético de Deus que sopra sobre esse vale de ossos secos e faz daquilo lá se tornar um grande exército. E aí eu olho que para a nossa vida tem momentos que tipo, a gente não está entendendo. Mas depois você vai entender. Por quê? Porque Deus queria levantar dali, daquele vale de ossos secos, um grande exército, nos levantar debaixo de autoridade, de ousadia, de maturidade. Hoje eu falo, o nível de maturidade que eu alcancei e que eu ainda estou no processo, tudo isso é resultado de toda uma jornada. E às vezes as pessoas veem o nosso hoje, e elas não sabem o que nós vivemos lá atrás. E muitas vezes as pessoas, elas vão te criticar, muitas vezes as pessoas vão te perseguir, vai ter ciúme, vai ter inveja, mas tipo assim, filho, quer ter ciúme e inveja? Começa lá atrás. Se passar por tudo, chegue aqui numa boa. Só que esse é o problema. Que as pessoas muitas vezes, elas até querem ter a unção que está sobre a sua vida, só que elas não querem pagar o preço que você pagou quando você era simplesmente um vale de ossos secos. E que Deus olhou e Deus soprou sobre a sua vida e que naquele momento você nunca entendia. Porque em muitos momentos, tinha situações na minha vida que eu não conseguia entender. Mas eu entendi que Deus estava forjando o meu caráter, Deus estava forjando a minha liderança. Estar à frente de uma igreja sozinha, eu fiquei 3 anos pastoreando uma igreja, estar à frente de uma igreja sozinha. E nesse meio tempo ainda aconteceu um episódio da minha vida que o meu pai era o meu porto seguro, ele era o meu alicerce muito forte. E nesse período ainda, um belo dia, né, para não falar o contrário,
O meu pai vai na minha igreja para ministrar na igreja, ele tá lá no púlpito da minha igreja, ele sofre um AVC. E eu pude ver meu pai saindo dali, direto para o hospital, ficar numa cadeira de roda. E agora, ao invés de eu estar à frente de uma igreja, eu tinha que estar à frente de 2 igrejas. Né? Então, assim, foi muito desafiador e fazendo faculdade, né? Então, tipo assim, foram momentos que eu falava, Senhor, eu não vou dar conta. Mas foi ali que eu aprendi planejamento, organização, estratégia. E é ali que eu aprendi, principalmente, ser uma mulher madura, uma mulher de maturidade cristã, espiritual, emocional, né? Então, tudo, tem momentos que a gente não consegue entender. Tem desertos que a gente passa na nossa vida, a gente fala, Senhor, não tem mais o que piorar nessa situação. Não é verdade? Aí a gente descobre que tem sim o que piorar. Aí, né? Isso que é o pior. Mas, e às vezes as pessoas que estão à nossa volta questionam, mas e Deus na vida de vocês? E o chamado? Elas não estão entendendo. E nem nós muitas vezes não estamos entendendo. E tem vales que nós vivemos, tem desertos que nós passamos, que é simplesmente a escola de Deus na nossa vida para o próximo nível. E para a gente ir para essa escola debaixo de humildade e dependência de Deus. E amanhã não ser abatido pela soberba, pelo orgulho e a vaidade. Então eu sou muito grata a Deus, até mesmo por esses momentos tenebrosos de lutas. Porque eu falo, Deus, obrigado. Porque quando eu chegar no próximo nível, eu vou lembrar que quem me colocou aqui foi o Senhor. Não foi os aplausos humanos, não foi o... né? Não, foi o Senhor. E haverá dentro de mim humildade, porque saber, cheguei aqui, filho, não foi fácil, não. Mas eu cheguei aqui porque o Senhor me trouxe até aqui. Então tem momentos que a gente vive, né? Como diz o apóstolo Paulo, a gente aprende a glorificar na escassez, na abundância, aprende. E muitas vezes, na hora da escassez, em algumas situações, a gente fala, Senhor, o porquê? Então, o que eu faço agora, tu não entende. Eu falo... Mas entenderás depois. A gente passou há pouco por uma situação bem difícil, assim. Eu falei pro Senhor, mesmo sem entender, né? A gente decidiu confiar, né, amorzinho? Ele crê que ele vai ter o melhor para nós. Sempre ele vai ter, né? E é Exatamente. confiar, e é como a pastora Raquel falou, nós precisamos sempre ter a humildade, né? Porque é muito fácil falar assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando a gente pega o versículo antes, passei frio, passei fome, sei o que é passar necessidade, sei... O antes é difícil. Exato. E é nessa hora, né, pastor? Eu lembro muito bem que até uma menina, a gente convidou uma menina, ministrou no retiro, e ela falou sobre o Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E quando a gente para meditar nesse texto, eles não estavam tão confiantes assim que iam sair daquela fornalha. Eu acho que não estava nem um pouco confiante. Porque eles são muito claros. Tipo, eu vou morrer, mas vou morrer com o Senhor. Com o Senhor. A confiança deles não era na situação, mas era no Senhor. Porque eles não tinham noção, não tinha referência alguma do que poderia acontecer. Porque hoje nós vemos a história deles, a gente fala, eu posso entrar na fornalha e sair ileso. Mas porque a gente tem uma referência. Isso. Mas eles não tinham referência nenhuma ali. E, né? E como a senhora falou, sem referência, o que acontece? Eu não sei o que vai acontecer. Então, quando perguntam... Só decide confiar. Vou confiar no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas a nossa confiança está no Senhor. Então, Ele tem o melhor. É como eles responderam. Olha, Deus pode nos livrar na fornalha. Mas se não livrar... Tô no lucro, não é verdade? Estamos com o Senhor. Vou pra glória. Então... o melhor Ele tem para fazer. Então, eu acho que quando a gente passa, né, por uma dificuldade, eu acho que primeiro ponto, assim, a gente tem que analisar o nosso coração mesmo de... Nós estamos na humildade, a gente está fazendo por humildade, realmente existe humildade no nosso coração, existe gratidão também, porque eu acho que a gratidão é um dos sinais da humildade. Exatamente. Né? Ser grato, saber, procurar as pessoas certas, ter referências, porque as pessoas hoje em dia, pastor, elas não querem ter referências, ou pior, elas têm péssimas referências. Os jovens, os adolescentes,
Então a gente precisa ter referências, que nem a gente sempre fala isso. Nós temos referências, nós temos vocês como referências, a gente tem os apóstolos como referência, tem os pastores. Eu até brinco, o Gustavo aqui, que cedeu aqui o espaço da rádio, ele sempre brinca, né? Ah, o Michel é o presidente do fã-clube da pastora Flávia, que é a esposa dele. Mas são nossas referências, a gente tem como referência a pastora Flávia, a pastora Cris Brito, que são pessoas que nos ensinaram. Então, Não fala nome, porque é muita gente. não, mas pastor Ivan, pastora Né, tem uma galera forte aí que nos ensinou. Mas a gente decidiu olhar para essas pessoas e aprender, colocar mesmo diante de, tipo, me ensina. E aproveitar as oportunidades, né, que a gente tem com as pessoas mesmo que são referência e ouvir, né? A gente até tem um apelido aqui que as pessoas chamam a gente de um chupim de unção. Né? E estar perto, porque eu acredito, sabe, pastora, que nós precisamos aprender, nós precisamos sim andar, que nem a senhora falou, com 6 anos a senhora já tinha essa consciência de ouvir as pessoas, as experiências, né, de missionários. E hoje lá o seu filho, ontem a gente estava até conversando do Rafinha, até vou também colocar aí na descrição, se você puder contribuir com essa obra missionária. A pastora Raquel tem um filho dela, o Rafael Brito, ele faz missões pela Jocum, tá lá no Rio de Janeiro, né, pastora? Então, se você pode, se você tem como ajudar, contribua também para essa obra missionária, é muito importante. Então, o Rafinha hoje também é uma referência. Puxa, um jovem que decidiu viver mão da vida dele, da juventude, né? E a gente acompanha lá, a gente, né, ora e intercede, acompanha e fica feliz de ver. Puxa, um jovem que decidiu viver aquilo, mas a senhora plantou, o seu pai plantou isso. Então, olha como a colheita ela é para gerações. Né? E o exemplo do avô. Exatamente, exatamente. Então, acho que o que a gente faz aqui, gerações vão ser alcançadas. A gente não está trabalhando só para nós, a gente está trabalhando para as nossas gerações. Deus realmente ele não quer nada para nós. Ele quer para aqueles que estão na nossa volta. Para eles ganharem também. Por isso que eu sempre falo, né? A importância de você investir na vida da criança. Porque às vezes as pessoas olham, elas menosprezam isso. É verdade. A criança não dizima, a criança dá trabalho, a criança não dá lucro. Oxe, a igreja não foi feita para isso. Entendeu? A igreja ela não foi criada com esse propósito. Então, quando as pessoas olham para a criança e a criança não dá lucro, a criança... Não, peraí. Acha que tá agradando a Deus, de que maneira, né? E assim, a gente vê Jesus dando o maior exemplo, deixar vir os discípulos, aqueles que estavam do lado de Jesus, querendo impedir que as crianças chegassem até ele. Não, deixar vir os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente investe na vida dos pequeninos, uau, reino de Deus é o reino que está sendo expandido. Né? Então, é isso que eu sempre falo, às vezes você está ali ministrando, cuidando do futuro presidente da nossa nação. A gente não sabe. Né? Vocês têm aqui na cidade, acho que uma prefeita, acho que ela é cristã, né? Então, mas teve pessoas que um dia lá atrás ensinou a palavra para essa mulher, investiu na vida dessa mulher. E talvez essa pessoa nunca imaginou que ela estava diante da futura prefeita da cidade. Entende? Então, assim, isso é algo, né, do médico que talvez vai trazer, através da vida dele, a cura para alguma enfermidade, algo que Deus vai dar de sabedoria. A gente está ali investindo na vida de um futuro cientista, a gente não sabe. Então, o missionário que vai, como meu filho, eu nunca imaginava, eu sabia que ele tinha um chamado de Deus, que era de Deus, mas hoje meu filho já pisou em terras e nações que eu nunca fui na minha vida. Né? Deus, né? Ele foi, porque sempre vai ser assim, eles vão voar, eles vão muito mais longe do que nós como pais. Eu fui muito além do meu pai, né? E no ministério dele, eu dei continuidade, tenho dado e vou dar até o meu último suspiro nessa terra. Eu sou muito grato pela vida dele, por tudo que ele nos ensinou e nos ensina até hoje. E o meu filho tá indo já, né? Tá lá o passaporte, já pisou em várias nações. Glória a Deus. Então, isso é o quê? Resultado de pessoas como nós aqui, que ficamos aqui nesse suporte, enviando.
investindo de várias formas, de várias maneiras. Então, e é assim que o reino se expande. Isso é o reino de Deus. Eu creio muito dessa forma, né? Então, quando a gente se submete em obediência ao Senhor e humildade, Ele vai nos mostrar. Então, não existe o melhor, o maior, o menor. Todos somos chaves fundamentais no reino de Deus. Né? Eu queria agora que a senhora falasse um pouquinho dos projetos, né? Então, como nasceu na vida de vocês na época que começou a pandemia, eu já trabalhava com mulheres há muitos anos, casais, famílias e tal. Quando começou a pandemia, foi muito interessante, por quê? Porque foi nesse momento que a gente teve que se reinventar, e a gente tem que estar aberto todo o tempo para se reinventar. E aí foi nesse momento que eu me reinventei, que eu continuei fazendo todo o trabalho com as mulheres no grupo do WhatsApp, só que eu percebi que o WhatsApp já estava limitado. E aí foi quando eu comecei a usar Instagram, que eu não gostava, nunca gostei de redes sociais, né? Só que aí chegou aquele momento que as redes sociais não era para algo pessoal, era algo para o reino. Eu entendi que era uma ferramenta para o reino, para investir. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que foi até um mês de março como esse, em 2020, que nasceu Mulheres em Construção Casa Organizada, porque as mulheres falaram, estão dentro de casa, não sei organizar minha casa, não sei o que fazer, não sabia o que fazer. E aí eu lembro que elas me pediram, várias mulheres começaram a pedir um curso, né? Isso. Me pediram, não foi nenhum curso, faz uma aula com a gente sobre dona de casa, né? Organização. E para mim tudo isso foi algo muito normal, sempre fluiu de forma muito natural na minha vida. Depois eu fui buscar aprendizado, formação como personal organizer, essas coisas. Mas todas essas formações da minha vida, eu sempre entendi que não era nem para mim exercer aquilo como profissão. Né? Que as pessoas falam, nossa, por que você fez tanta coisa? Mas eu entendi que tudo isso sempre foi para agregar no ministério. Né? E aí foi ali que surgiu, deu uma aula, acabou a aula, o pessoal foi pedindo para fazer um curso. E assim surgiu, como também o despertar de uma líder cristã. E agora eu tenho sentido essa necessidade de voltar a algumas coisas, até para mulheres que estão começando a desenvolver trabalho com mulheres, de liderança. Isso também é maravilhoso, hein? E aí eu lembro que agora esses dias Deus tem me colocado num estreitinho bem forte nesse sentido, porque eu tenho visto muitas mulheres que têm sido levantadas nesse tempo para trabalhar com mulheres, mas estão meio que sem perdida, né? Então você falou, você tem a bússola, então você vai ensinar, vai ajudar. Então eu quero até começar um discipulado com algumas mulheres, né, que queiram, que trabalham com mulheres e não sabem o que fazer. Então eu vou estar desenvolvendo, dando um treinamento, né, um discipulado de liderança para essas mulheres. E foi assim que foi nascendo tudo isso, né? Eu sempre fui uma mulher dos projetos, né? Eu gosto de projetos. Eu tenho uma mente empreendedora do reino, porque empreender para as coisas materiais, eu não sou muito. Eu até empreendo, mas não ganho dinheiro, não. Entendeu? Mas pro reino a gente faz a obra acontecer, as coisas acontecer, né? Então eu sempre tive, Deus sempre me deu essa mente empreendedora. E eu lembro que muitos anos atrás eu sempre servi nos congressos, né, dentro da nossa visão que a gente serve de ministério de igreja, na visão celular. E eu lembro que eu e meu esposo, a gente servia muito nos congressos, trabalhava nos bastidores, nos congressos. E eu lembro que muitos anos atrás mesmo, um dia eu estava lá servindo, né, lá na sala VIP, nos bastidores, que a gente sempre gostou muito disso. E trabalhava de madrugada, carregando coisa e tal. O congresso acontecia, tudo estava lindo, maravilhoso. Só que as pessoas não sabiam toda a luta que era por trás daquela estrutura. E eu lembro que um dia eu estava no congresso, e eu estava ali na sala VIP, servindo os pastores, os apóstolos e tudo. E eu lembro que a apóstola Marita, né, quem conhece aí os pastores da Visão Celular, a esposa do apóstolo Renê Terranova, e ela me viu servindo ali, preparando as coisas, e ela falou, filha, vem aqui um minutinho. E eu parei, fui até ela, e ela senta aqui do meu lado. Eu lembro que aquele dia a apóstola Marita perguntou para mim assim, Raquel, qual é o teu sonho? Né? E aí eu comecei a falar com ela o quanto que eu amava servir, o quanto que eu amava fazer as coisas, eventos, e ensinar pessoas, discipular pessoas. E eu lembro que naquele dia a apóstola colocou a mão sobre a minha cabeça e ela liberou sobre a minha vida a unção de criatividade. Entende? E hoje, quando eu transbordo isso, eu libero sobre a vida das pessoas, porque ali eu recebi aquela unção de uma maneira forte na minha vida. Eu tomei posse daquilo.
né? De ter uma mente criativa para o reino. Uma mente criativa onde flui coisas que vai gerar bênção, crescimento e transformação. E eu Então, recebi também essa unção da senhora. e às vezes assim, não é todas as pessoas, né? É muito quando Deus dá essa direção, fala, ó, ali, vai lá e libera, né? E ali eu lembro que foi um presente maravilhoso que eu recebi do Senhor através da vida da apóstola Marita. Ela liberar essa unção de criatividade sobre a minha vida, né? E eu lembro que ela brincou comigo, porque eu falei pra ela que só tinha um filho. E ela, você tem que ter pelo menos uns 3, 4, né? E eu, não, apóstolo, eu quero ter muitos filhos espirituais, eu quero ser alguém que possa levantar mulheres, levantar pessoas que cuidam de criança e que sirva. Eu falei, até a pedagogia que eu faço, que na época eu estava terminando, eu entendo que eu não vou nem trabalhar tanto na área como realmente, mas como eu já tinha feito magistério no passado, eu falava, e tudo isso são estratégias que Deus está me dando para me ensinar como ensinar pessoas, como treinar pessoas, capacitar pessoas, né? E tem sido isso no projeto. Aí nasceu Mulheres em Construção, o Mulher de Fé e Ousadia, que nasceu com o propósito de levantar os ministérios de mulheres das igrejas que estavam vivendo um momento desafiador. E foi nascendo, né? O despertar de uma líder cristã era para compartilhar com as mulheres sobre essa questão da liderança, né? Como desenvolver a sua liderança. Então, foi isso e tá aí, né? E aí, vamos lá, lives e lives e lives. Né? O ano passado foi quase 500 lives, né? 400 e poucas lives para despertamento. E estamos aí, servindo ao Senhor, né? E fazendo aquilo que o Espírito vai soprar, a gente vai. Glória a Deus. E conta aí que a senhora dorme com um caderninho lá. Isso, Deus, uma né? coisa que eu aprendi. Você vê, até tô aqui com um caderno aqui, ó. Porque eu gosto muito disso, de ter um caderno sempre do lado da minha cama, e aonde eu vou. Porque às vezes, não falo que é do nada, né? Porque nada é do nada, quem serve é o Senhor. O Senhor, ele traz ele vai trazendo a estratégia. Às vezes de madrugada eu tô dormindo, de repente o Espírito Santo começa a me dar esses projetos, me dá as estratégias, me dá, como ontem, aquilo que tudo foi ministrado ontem ali para as mulheres. E aí, às vezes eu tô num evento, às vezes eu tô num treinamento, tô numa coisa, aí eu volto para casa, eu durmo, quando é de madrugada o Espírito Santo fala, agora. Aí eu vou, levanto, começo a anotar, e eu deixo o caderno, porque para não esquecer, porque às vezes a gente dorme, aí quando você acorda, é igual um sonho, né? Que você vai tentar lembrar algumas coisas do sonho. Ai, sonhei, mas não lembro o que eu sonhei. Então eu vou e vou anotando, escrevendo. Eu acredito que muita coisa que eu tenho escrito, que eu tenho muito caderno, muita coisa. Hoje eu tenho essa consciência, antes eu não tinha. Mas eu sei que são projetos que vai acontecer muito em breve. Muitas dessas coisas também vão ser deixados através de livros, né? Porque eu lembro que mais de 20 anos atrás, Deus me deu uma visão, teve uma experiência de arrebatamento. Nessa experiência de arrebatamento, eu lembro que a pessoa que estava ministrando sobre a minha vida, ela tinha falado, né, sobre livros, e ela não sabia o que eu estava vivendo no arrebatamento. Eu escutava a voz da pessoa e ao mesmo tempo vivendo a experiência. E eu via vários livros, eu me via na biblioteca, eu me via escrevendo livros, só porque aquilo para mim era surreal, não tinha nada a ver. Só que hoje eu começo a ver que está muito próximo essas coisas acontecer, e até mesmo essas coisas que muitas vezes o Senhor me dá, né, de ministrações, de revelação na palavra, de crescimento, desenvolvimento da vida das pessoas, e hoje eu estou entendendo que muitas dessas coisas que Deus me dá ali no meu secreto, isso vai se tornar livros para que pessoas aonde eu não possa chegar, né? Como a internet hoje nos leva a lugares que nós jamais pisamos nosso pé. Como hoje eu vejo pessoas que estão conectadas comigo de vários países, né? E eu não sei, nunca nem passei perto, ou cidades do Brasil, mas que chegou através desse meio de comunicação. E também eu sei que muitos livros vão chegar também. Você perguntar que você tem vontade de escrever livro? Não. Você gosta de escrever? Não, eu amo ler livros. Mas escrever nunca foi um projeto meu, pessoal, mas eu sei que faz parte de um projeto de Deus, para que vidas também sejam abençoadas e seja um legado que vai ser deixado para que pessoas sejam edificadas. Então, assim, eu recebo muito essas coisas do Senhor. Eu creio que Deus trabalha com cada pessoa de uma maneira, né? E uma das formas doidas de Deus trabalhar comigo é isso, né? De madrugada eu não tenho tempo ruim de levantar, tem gente que tem preguiça, né? Eu não, Deus levanto de madrugada, levanto bem cedo e vou anotando, vou escrevendo e
E aquilo vai se tornando projetos, estratégias, e para abençoar o reino de Deus mesmo, né? Esse Glória é o a propósito. Deus, pastora. Nossa, que, olha, Se deixar, a foi gente passa o dia, vai né, ficar meu o gente? dia, né? Mas, ó, foi esse, para nós é um privilégio poder, sabe, compartilhar, ouvir bastante coisa, aprender, porque essa live aí vai ficar salva, a gente vai poder depois assistir, né? Aprender Quantas vezes através mesmo, né? O meio de comunicação hoje a gente precisa aprender, a gente precisa ouvir pessoas mais experientes, como a senhora tem já 24 anos, né, de pastoreio aí. Então tem uma caminhada, tem Só uma nova, viu, gente? É. Detalhe, eu sou nova, eu comecei criança. Começou com 5 anos lá, vocês viram, minha né, gente? Aí se fosse colocar 5 anos, ia dar bem mais de 24, hein? Não, mas mas assim, a gente se sente privilegiado mesmo. Eu sempre agradeço a Deus, pastora, pelo Pela vida de privilégio vocês, de né? ter pessoas tão importantes para o reino, porque vocês são importantes, vocês fazem a diferença. E a gente poder chamar de amigo, né? É muito bom, é muito bom. Amigos mesmo. E a gente considera mesmo assim amigos, pessoas Que a gente ama que muito, nos né? ensinam através não só da palavra, mas do procedimento, né? Que nem Paulo fala para Timóteo, né? Para a gente aprender através da palavra e do procedimento. Então, vocês são bênção. Amém. Queria que a senhora deixasse aí as considerações finais. O que a senhora pensa para esse tempo, né? Um tempo que chegou, eu creio que é um tempo novo para a igreja, né? E a senhora, como está conectada, está vivendo tudo isso, como que a senhora vê, o que a senhora aconselharia, deixaria de conselho para nós? Estamos chegando agora, que nem a gente está no comecinho da caminhada, né? Qual que seria o seu conselho hoje para nós, assim, para os pastores novos, para as igrejas, para quem está chegando, para quem ainda vai chegar? Amém. Amém? Primeiro eu quero agradecer mesmo ao Senhor pela vida de vocês. Amém. E como vocês falaram, é amigo. Esse é o sentimento que eu e os temos com relação a vocês. De amigos, de pessoas que nós realmente amamos e que faz parte da nossa intimidade, né? E uma das coisas que eu sempre digo para essa nova geração, para quem chega, né? É algo que eu aprendi com o Senhor. A nossa unção, ela tem que ser inegociável. E algo que Deus falou para mim, para 2023, seria um ano de rompimento. E o rompimento, ele traz crescimento, ele traz expansão em muitas áreas da nossa vida. Mas algo nós não podemos nunca permitir. É deixar o nosso coração ser inflamado pelo ego, pelas palavras, muitas vezes, que vêm de elogio, porque as pessoas vão elogiar, as pessoas vão... Isso acontece, é normal, faz parte do processo. Mas a maneira como nós conduzimos tudo isso na nossa vida, né? Nunca deixar que a vaidade, que a soberba, ela venha dominar o nosso coração. E como eu sempre olho, às vezes eu vejo assim, Deus sempre nos abençoou de estar perto de pessoas que, humanamente falando, aí fora, são pessoas grandes, né, para o homem. Mas para mim e para o Will são simplesmente pessoas usadas por Deus, que tem sido o canal instrumento. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós só estamos para servir. E isso realmente é algo, um fato na nossa vida. Então não é tipo, nossa, fulano, fulano. Não, nós não somos servos, só isso. E aonde nós tivermos que ir, eu sempre digo, né? Se tiver que chegar a um lugar e ministrar, ok. Se tiver que lavar o banheiro, ok. Se tiver que fazer a comida, ok também. Se tiver que lavar o chão, ok também. Porque tudo isso é servir. Então, quando a gente tem isso muito forte dentro de nós, e não interessa a quantidade, o número ou o que vai acontecer, o importante é servir. Para mim, lavar o banheiro, fazer algo que para as pessoas talvez não está em evidência, para mim isso é tão importante quanto está em lugar de destaque, de evidência. Então, quando a gente entende isso, a gente caminha todo esse processo, esse percurso na nossa vida cristã, ministerial ou qual área for, né? Se a gente caminha entendendo que nós estamos ali para servir de fato, de verdade, não é eu faço, eu mando, eu sou a pastora aqui, porque eu já ouvi muito isso muitas vezes. Quem manda que sou eu sou a pastora. Não.
Eu sou a serva da serva, a gente tem que ser assim, a gente tem que ter essa visão. E quanto maior a nossa estudagem, maior o nosso compromisso, né, com Deus em conduzir as pessoas. Porque eu sempre digo que um pastor, um líder, ele vai dar palavra de destino. E você entregar uma palavra de destino para alguém, né, através de um aconselhamento, através da sua liderança, isso é muito sério, porque é uma vida, é uma história que está em jogo. Então, se você não for humilde o suficiente para entender que você tem que depender do Senhor, porque são vidas, porque você pode levantar vidas como você pode destruir vidas. E eu disse, Deus, eu não quero estar aqui para ser canal de destruição, eu quero estar aqui para ser canal de vidas serem erguidas, serem restauradas e edificadas. A gente vai falhar? Vai. A gente vai errar? Vai. A gente vai decepcionar pessoas? Vai. Mas que a porcentagem maior seja de edificação. Então, assim, é depender tão somente do Senhor. É viver a sua vida no secreto. Davi, antes de ser rei, ele teve que viver a vida dele no secreto. Eu acho que viver uma vida no secreto, Esther, ontem a apóstola falou sobre ela, antes do propósito de Deus ser manifesto, ela tinha uma vida no secreto. Ela falou quem ela era no momento certo, na hora certa. Então não precisa de ficar, eu sou, eu faço, eu aconteço. Tudo vai acontecer na hora certa, no momento certo. Né? E nós temos que ser sensíveis a isso. Tá aí, é isso. Gratidão por estar aqui, por viver este momento com vocês. Glória a Deus! Eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no canal, da EAP Kids, se inscreve em nome de Jesus. Dá um like se gostaram. Acompanhe a pastora Raquel. Vai estar também o Pix. Vocês possam ofertar lá para ele, para esse ministério. Pode orar também, né? O ministério dele, de missionário. Mas não se esqueçam de compartilhar também essa live com alguém. Eu aprendi com a pastora Raquel, seja generoso. Generoso prospera. Generoso prospera. Compartilha se está sendo bom para você, se foi edificante para sua vida. Compartilha para que outras sejam edificadas. Amém? Então, gente, ó, um beijo no coração. Deus abençoe sua casa, sua família e até a próxima. Beijo!